Oi meninas, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar aqui. Espero que sim. Eu tô aí me recuperando da conjuntivite ainda. Dá pra ver que meu olho tá, né? Foi bem forte dessa vez. Doeu muito. Agora tá um pouquinho melhor, mas meu olho ainda tá inchado. Mas glórias a Deus por todas as coisas. Embora eu esteja assim com o olho, eu pude essa semana, ontem, pude descansar um pouquinho, né? As crianças foram para a escola e aí eu tirei um tempinho pra... Eu ia gravar o estudo ontem, eu falei, não, hoje eu vou me dar o direito de ficar quietinha. Mas eu estou bem, obrigada por aquelas que se preocuparam. E vamos a mais um estudo. Essa semana a gente vai falar sobre a última igreja do Apocalipse. Então, se você não viu os outros estudos, a gente está aí numa sequência das 7 igrejas do Apocalipse, trazendo para a nossa rotina, né? Como que a gente pode aplicar isso, o que o Senhor quer falar conosco. E lembrando a vocês que os estudos, Érica, que faço os estudos, ou a Cris, ou a Tati, enfim, nós somos limitadas, né? Então, a plenitude do estudo, a plenitude do conhecimento que o Senhor quer falar individualmente com cada uma, vocês precisam buscar em oração, né? Então, aqui a gente traz o estudo, a gente explica, a gente traz aqui algumas referências, mas a gente sabe que o Senhor tem um propósito no coletivo e tem um propósito individual, né? Então, lá no... você vai acessar o link, esse link que eu te mandei, e lá no canal que eu fiz só para poder mandar esses vídeos, porque os vídeos são muito pesados, né, para ficar mandando por WhatsApp. Então eu carrego no YouTube para ficar fácil e não ter que ficar descarregando no celular de vocês. Então lá tem todos os estudos das igrejas, tem os estudos anteriores, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, que é a última igreja que a gente vai estudar. E são palavras bem pesadas, né? A gente às vezes tem dificuldade de ver Deus trazendo palavras pesadas, né? E Deus traz palavras pesadas quando é necessário. Ele afaga quando é necessário e ele disciplina quando é necessário. Inclusive aqui, nessa última igreja, tá lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, tem uma... Lá no finalzinho, eu até peguei aqui o livro que eu falei no outro estudo, vou mostrar de novo para quem não viu. Esse livro aqui, ele é a tradução do grego, tá? Eu gosto de usar ele como referência, porque ele traz, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas ele traz aqui as frases na língua grega, tá? E embaixo a tradução, que é a tradução que mais se aproxima, né? Quando a gente faz uma tradução de uma língua para outra, a gente sabe que é uma perda, né? Porque tem palavras, tem verbetes, enfim, que não se encaixa, né? Então, às vezes a gente fala assim, não tenho palavras em português para traduzir isso aqui. Então, não é que a pessoa é má e ela distorce, não, ela tenta trazer o máximo, quando eles fazem essa tradução, eles tentam trazer o máximo possível próximo à nossa linguagem, e assim com as outras também, tá? Esse daqui que eu tenho é o Novo Testamento, eu sei que tem o Velho Testamento também, mas eu só tenho o Novo. E ele é bem, esse aqui é só o Novo Testamento, tá? Eu tenho aqui a minha Bíblia, que é a NVI, Nova Versão Internacional, tá? Que é uma das traduções. E o legal também nesse livro aqui é que ele tem aqui no cantinho ele tem 3 traduções, né? Ele traz a revista e atualizada, a linguagem atual, que é a nossa linguagem, né, atual, e... não, são só 2 traduções. É a Almeida Revista Atualizada e a linguagem de hoje. Essa linguagem de hoje, por que é legal ler? Porque ela se aproxima mais do português que a gente fala hoje. Não tem gíria, não tem nada disso, tá? Mas é um texto um pouco mais
fácil de entender, digamos assim. Então, se você tiver condições de investir num livro desse, esse daqui eu tenho porque o meu marido tem, né? A maioria de vocês conhecem, sabe que meu marido é o doido dos livros, ama livro, e aí eu vou pegando os livros dele para poder estudar. Bom, dadas as dicas, vamos ao estudo, né? Porque, meninas, estudar a Bíblia é diferente de ler a Bíblia. Quando eu estudo, eu pego aqui, eu vou vendo as traduções. Até outro dia eu passei para alguém, tem um site que traduz do hebraico para o português, tá? Tem na internet, de graça, se você assim preferir. Não é um site visualmente bonito, mas ele faz a tradução, tá? Cuidado com o Google Tradutor, porque, enfim, né? Mas tem site que faz a tradução. Então, assim, por quê? Para a gente tentar se aproximar do contexto real. E até porque o livro de Apocalipse ele não é um livro fácil de ler. Essa parte das 7 igrejas ainda é mais tranquilo. Mais para frente tem as figuras, tem as trombetas, tem os selos. Aí começa toda aquela discussão. Já abriu o selo, já tocou a trombeta, especulações, porque na Bíblia não está clara. As coisas não estão tão claras assim em Apocalipse em relação a outros textos. Então, quando as pessoas falam assim, Eric, eu queria entender um pouquinho mais sobre a questão do fim dos tempos, tal, eu sempre aconselho e indico Mateus 24. Eu já falei sobre isso, né? Quem acompanha aí. Mateus 24, lá em Marcos também, tem a repetição com outras palavras, né? Porque são visões diferentes. Marcos de um jeito e Mateus de outro, mas é o mesmo contexto, né? Então lá vai falar sobre terremoto, sobre fome, sobre guerra, sobre a vinda do anticristo de uma maneira um pouco mais clara, tá? Então se você ainda não se convenceu de que tudo que está acontecendo no mundo são sinais da volta de Cristo, leia Mateus 24 e peça para o Senhor falar ao seu coração, tá bom? E tem outros materiais, né, de estudo, gente, tem muita coisa de estudo. Mas o nosso alicerce é a palavra, é a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Então, lá da igreja de Laodiceia, são palavras pesadas, né, como eu estava falando. A gente, às vezes, esquece que Deus, ele nos disciplina. Então, lá no final, tá escrito assim, ó. Cadê? Deixa eu achar. Em algum lugar aqui, ele fala, né, que eu disciplino. Deixa eu achar aqui direitinho aqui no versículo 19, diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto levem as coisas a sério e se arrependam, tá? Versículo 19. Então o Senhor ele nos corrige porque ele nos ama, tá? E quando ele fala aqui da igreja de Laodiceia, ele fala assim, olha, traduzindo pro nosso português, vocês são muito meia boca, vocês não estão nem lá nem cá. E na minha Bíblia, a minha Bíblia de estudo, ela traz aqui aqui no cantinho algumas explicações, né? E eu fui ler aqui e diz o seguinte, que a igreja de Laodiceia era uma igreja que ela foi apoiada pelo Império Romano, então ela tinha bastante dinheiro. E aí houve um terremoto e destruiu a cidade de Laodiceia. E aí o que aconteceu? Isso 60 anos depois de Cristo, tá? E aí o que aconteceu? Para essa igreja, para essa cidade se reconstruir, e para essa igreja se reconstruir, eles nesse momento não precisaram do apoio de Roma para poder se levantar, se reerguer. E isso gerou um orgulho dentro deles muito grande, porque eles disseram assim, não, a gente é rico, a gente tem dinheiro e a gente não precisa de ninguém, né? Então, o que eu acredito? Não está escrito aqui, mas o que eu acredito? Que eram pessoas que iam para a igreja, congregavam, ajudavam, mas no seu coração, dentro do seu coração, o que era mais importante? Aquilo que eles tinham de riqueza, não o que eles tinham em Deus. Meninas, esse assunto ele é bem polêmico, a questão de riquezas. Mas, em resumo, é assim, o problema não é ser rico. O problema é depositar a sua confiança no dinheiro. A palavra diz que não é possível você servir dois senhores.
a Deus e a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. E a palavra também diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, a gente conhece pessoas que são muito bem de vida, mas que são servos. Isso a gente conhece por fora, né? Deus que sabe. E também tem muita gente que não tem condição financeira e que também são servos, tá? Mas aqui, em específico, eu estou dizendo sobre o que está escrito aqui, né? Então, diz assim que eles estavam se sentindo porque eles achavam que eles tinham muito dinheiro e que eles eram ricos e que eles eram poderosos. Então, vamos trazer aqui para hoje, né? Como eu estava falando. Talvez eles iam para a igreja, tomavam ceia, cumpriam todos os rituais, cumpriam os protocolos, mas o coração deles não estava ali, não estava naquilo que eles estavam fazendo. E é uma coisa, meninas, que a gente tem batido muito, é a questão da intimidade e da convivência com o Senhor. E isso é individual. Eu posso falar aqui 40 minutos, você pode ouvir uma pregação de 3 horas e nada mudar dentro de você. Volto naquele versículo que diz assim, quando Jesus voltar, algumas pessoas dirão assim, Senhor, expulsei demônios em teu nome, fiz a obra em teu nome. Jesus vai falar, mas eu não te conheço. É triste isso, gente, é muito triste. Por quê? Porque a gente se esquece que Deus ele está preocupado com o nosso interior. Falei isso semana passada. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E a gente vai chegando num estágio de intimidade com Deus que às vezes a mínima coisa que para as pessoas é normal e para Deus não é bacana, o Espírito Santo já fala, olha, isso aqui não é legal. Isso aqui não tá bacana. Olha, você invejou. Olha, você cobiçou. Olha, então, meninas, eu insisto nisso. Procurem ter uma vida relacional com o Pai. É relacionamento. Ah, Érica, mas você fala tanto disso, eu não sei nem por onde começar. Comece pela palavra. Gente, não tem segredo, tá? Deus deixou as chaves espirituais para nós. Oração, leitura da palavra e jejum. Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Ah, mas eu sou crente, mas eu sou a igreja, né? Agora o papo é esse. A palavra do Senhor diz pra gente congregar, pra gente estar junto, porque nós somos diferentes e um aperfeiçoa o outro. Ah, Érica, mas lá na igreja tem a fulana que eu não gosto. Ô, minha amiga, se converta, em nome de Jesus. Você não é obrigada a ter amizade com essa pessoa. Mas se a palavra diz pra gente amar uns aos outros, a gente precisa amar. E amor é uma decisão, não é um sentimento. Ah, mas eu não tô sentindo. Isso é um problema meu e seu. Deus não está falando de sentimento, Deus está falando de decisão. Por exemplo, quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava sentindo fome, ele estava sentindo dor. Se ele fosse movido pelo sentimento, ele teria desistido. Olha, aquele romano, aquele ali, o Pedro me negou, o Judas me traiu, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. O sentimento. Mas ele decidiu, meninas, precisamos caminhar para a maturidade cristã. E a maturidade cristã nos diz que o amor é uma decisão. Quer ver um exemplo? Quando você está aborrecida com seu esposo, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, e eles precisam de ajuda. Você nega ajuda? Eu nego ajuda? Nós estamos erradas. Por quê? Porque amor é decisão. Eu tô brava, eu tô chateada, não concordo, mas eu vou auxiliar, eu vou amar, eu vou agir em favor deles, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva do meu filho porque ele aprontou, eu tô com raiva da minha mãe porque minha mãe é maluca, porque ela só me xinga, e eu tô com raiva do meu marido porque meu marido larga a toalha molhada toda vez em cima da cama. Tô dando exemplos, né? Mas aí, de repente, a mãe liga e fala assim, você pode pôr uma água no fogo? O filho liga e fala assim, mãe, quebrei o pé, você pode me buscar na escola?
o marido liga e fala assim, olha, preciso que você pague uma conta, tem que ser hoje, precisa, Você vai deixar de fazer? Se você vai deixar de fazer ou se eu vou deixar de fazer, nós estamos erradas. Porque amar é uma decisão. Amar é uma decisão. E amar a Deus também é uma decisão, meninas. Se relacionar com Deus também é uma decisão. Não vamos entrar aqui numa hipocrisia que é assim, ai, porque eu faço devocional 3 horas todos os dias. Eu não faço. Tem dia, gente, que eu não consigo fazer. Tá certo? Não tá certo, tá errado. E eu falo pra Deus, Deus, hoje eu não tô tendo... Eu tô sem força. Então, eu tô ali o dia todo. Quando eu falo isso pra Deus, eu já tô orando. Eu falo, Deus, eu tô sem força. Ou às vezes a gente não tem vontade. Não tá certo isso. Não tá certo. A gente não pode protelar isso. Mas a gente precisa... Gente, eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. Nos últimos tempos tem sido uma guerra ler a palavra. Gente, ler a Bíblia, que é uma coisa, entre aspas, relativamente simples. Só que quando eu sento para ler a palavra, eu peço para Deus falar comigo. Eu não quero só ler porque eu quero ter informação. E a Bíblia, eu já compartilhei com vocês, a Bíblia é uma coisa muito, muito doida, assim, porque já aconteceram várias vezes de eu estar super para baixo, sem vontade até de levantar da cama, e eu ler um salmo, que é um livro simples relativamente de ler, e aquilo me dá uma injeção de ânimo tão grande, que eu falo, meu Deus, que coisa maluca é essa? Porque essa é a palavra de Deus, tem poder para nos levantar. Então, o diabo, ele é essa guerra, né? O diabo, ele quer o quê? Ele quer tomar conta da nossa alma. A nossa alma é onde estão os sentimentos, as vontades. Então, assim, eu não quero ler, eu não quero orar, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Então, a gente precisa lutar contra isso. Nós precisamos lutar. E eu creio que essas pessoas aqui dessa igreja, eles não estavam nem pra lá e nem pra cá. Tipo assim, eu sei a Bíblia toda, eu entrego meu dízimo, né? Não que essas coisas são erradas, gente. Por favor, não distorçam o que eu estou falando, tá? Mas assim, bacana, você faz todos os rituais, mas a pergunta é, e a sua vida com Deus do domingo às 10 horas da noite até domingo às 6 horas da tarde? Que é a semana, né? A gente brinca falando sério, que o culto de domingo, ele é a cereja do bolo, ou o culto de domingo de manhã, ou da noite, enfim, né? O culto que você participa, ele é a cerejinha do bolo. Ou seja, você teve uma semana toda ali com o Senhor, você orou, você falou com Deus, você chorou, você riu, você teve um relacionamento com Deus. E aí, chegando no domingo, o culto, ele é aquilo que transborda. Então, até outro dia a gente estava conversando, e, gente, de verdade, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa... Eu não consigo me conter no culto, muitas vezes, né? Porque no sentido de adorar. Na hora do louvor, eu abro os braços, eu levanto as mãos. Se eu quiser pular, eu pulo. Se eu quiser falar em língua, eu falo. Porque é um momento tão bom estar ali com as pessoas que Deus levantou para estarem conosco, né? Eu sempre falo isso. E eu sou grata a Deus todos os dias pela igreja local, né, onde nós estamos inseridos, onde o meu marido é pastor, porque muitas pessoas que estão ali são refrigério para nós. E isso é muito bacana, isso é maravilhoso. Então, assim, o culto de domingo, ele é uma consequência do que você viveu durante a semana, sabe? Erika, mas na terça-feira eu briguei com o meu chefe, eu tava super mal, e eu só tive força de chegar na minha casa e falar, Deus, eu quero chorar. Eu tenho certeza que quando você falou, Deus, quero chorar, ele entendeu, a palavra diz que o Espírito Santo, ele leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, enfim. Ele pega as nossas lágrimas, os nossos gemidos, aquilo que a gente não consegue colocar para fora e leva para o Senhor, como um incenso suave. O mundo espiritual, meninas, ele é muito diferente do mundo real, né? Então, quando Deus fala assim, eu tô a ponto de vomitar você. Imagina Deus na sua santidade. Fala, olha, eu quero vomitar você. Chega a me dar até uma gastura. Por quê? Porque eu até preferiria que você fosse frio.
Olha que coisa, gente. Deus falando, eu preferia que você não tivesse nenhuma relação comigo, nada. Ou que você esteja tendo intimidade comigo. Não dá para ficar no meio termo. E nós vivemos, meninas, num tempo que o tempo se aproxima. O tempo está chegando. O grande dia está chegando. E só não enxerga isso quem não quer ou quem não acompanha o noticiário, né? Precisa acompanhar aí um pouquinho para ver tudo o que está acontecendo. Então, assim, meninas, não é tempo mais de perder tempo. Nós estamos no tempo da graça, mas o tempo da graça vai acabar. E eu creio que em breve. E quando o tempo da graça acabar, não vai adiantar falar, ai Deus, a minha lamparina estava apagada, né? A história das 10 virgens. Ai, pai, não. Ou você tem óleo, ou você não tem. Ou você tem intimidade, ou você não tem. E quando você não tem intimidade, você paga um preço. E quando você tem intimidade, você também paga um preço. E o preço não é baixo. Não é baixo. A palavra do Senhor diz que o Senhor disciplina aqueles que ama. Então, assim, se o Senhor não nos disciplinar, usando a lógica matemática, se o Senhor não nos disciplinar, significa que Ele não nos ama. E eu quero que Ele me ame. Como diz a palavra que Ele me ama. Então Ele vai me corrigir. E Ele vai te corrigir. E muitas vezes as tribulações, as adversidades, tem hora que é o inimigo? Tem, mas tem hora que não é o inimigo. Tem hora que são lições que o Senhor permite na nossa vida para a gente aprender algo. Porque a pastora Jéssica estava aqui na segunda e ela disse algo que para mim ficou muito marcado. Deus não quer me perder, Deus não quer perder você. Então Ele vai fazer o que precisa ser feito para não nos perder. E nós vivemos um tempo, meninas, que é sutil. Às vezes é um Instagram, às vezes é um Facebook, às vezes é uma paquera, às vezes é um livro, que vai plantando dúvidas, que vai plantando discórdia. Então, meninas, nós precisamos estar atentas. Ah, Érica, mas você consegue estar atenta 24 horas? Não, não. Tô falando para vocês que é o que nós precisamos fazer. Não é você, sou eu também. É uma luta diária, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E aí no final diz assim que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então no final de todas as igrejas do Apocalipse ele fala isso. Quem permanecer, eu vou dar a coroa da vida. Quem permanecer vai morar comigo. Quem permanecer tem uma recompensa. Mas um dia eu estava conversando com o Senhor e eu disse para ele assim, Senhor, não, eu, Érica, na minha mente carnal, não tem recompensa maior do que morar contigo. Que a palavra fala sobre galardões, né? Sobre presentes que a gente vai receber no céu de acordo com as nossas obras, enfim. Isso aí é um outro estudo, tá? E eu disse para Deus, eu falei, Deus, como diz, né, lá no Evangelho, acho que de Mateus, enfim, se eu só tocar nas suas vestes, eu já tô feliz. Só de pensar que eu vou acordar e ver você todos os dias, o Senhor todos os dias, e poder morar com o Senhor todos os dias, eu não consigo imaginar se tem algo melhor do que isso, eu acho que não existe. Porque quem conhece meu testemunho sabe o quanto eu sou apaixonada por Jesus. Na verdade, sabe em partes, né? Porque quem sabe mesmo é o Senhor. Porque é Ele que conhece o meu interior. E todos os dias eu fiz um combinado com Deus. Eu disse assim, Senhor, eu quero ver o Senhor nas pequenas coisas. Eu não quero esperar um anjo descer do céu para falar comigo. E assim tem sido todos os dias. Todos os dias. E o Senhor tem feito coisas extraordinárias, meninas. Extraordinárias. Quando eu decidi viver quente, tem dia que eu tô querendo, né, sumir, como você também.
Mas eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. A intimidade, a comunhão, eu quero viver isso. E o preço é alto, não é baixo. Mas eu me dispus. E eu disse para Deus que até o último suspiro de vida eu quero viver isso. Porque é maravilhoso. Então o desejo do meu coração é que você decida ser quente. Não decida ser fria, não. Decida ser quente. Diga pro Senhor assim, Senhor, a Érica falou que eu preciso ser quente. E se a Érica falou é porque tá na Bíblia. Eu não prego coisa fora da Bíblia, tá? A minha referência de fé e prática é a Bíblia. E tem que ser de todas nós. O que é ser quente? Me ajuda a enxergar e viver isso. Meninas, é poderoso. Porque quando você quer estar com Deus e pede isso para Ele, é maravilhoso. Né? Quando Salomão fala assim, olha, eu não quero dinheiro, não quero riqueza, eu quero sabedoria. Deus falou, nossa, era isso que eu queria ouvir de você. Né? Muitas pessoas pedem riqueza, não vou entrar nesse mérito aqui, mas assim, peça para o Senhor, Senhor, eu quero mais comunhão contigo. Como que eu faço? Senhor, eu estava afastada da igreja, o que eu faço? Senhor, sei lá, eu tenho tantas dúvidas. Prazer, eu também. Eu também tenho muitas dúvidas. E a vida do crente às vezes é assim, é viver pela fé. A maioria das vezes, né? É viver pela fé. Mas as dúvidas que a gente pode tirar na Bíblia, a gente precisa buscar. Tá bom, meninas? Que a gente seja quente na presença do Senhor. Que a gente possa ter ânimo. Ânimo, tenha bom ânimo. Porque os dias são maus, as coisas estão acontecendo e Jesus... Ai, que dia glorioso, meu Deus. Eu fico imaginando esse dia. Eu já falei para Deus, falei, papai, eu não consegui imaginar esse dia. Tamanha glória quando Jesus... Ai, gente, eu sou apaixonada por esse assunto, eu sou apaixonada pela vinda do Senhor Jesus. Então, meninas, sejamos quentes, para que o Senhor não nos coloque para fora, tá bom? Dia após dia, busque, ore, né? Trate o Senhor como seu pai. Ah, Érica, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com a minha figura paterna. Peço ao Senhor para que Ele te mostre o bom pai que Ele é. Eu também tive problemas com a figura paterna e o Senhor restaurou essa figura. E restaurou para que eu pudesse passar a maternidade para os meus filhos, a paternidade em relação ao Alexandre também. Então, assim, meninas, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está pronto para nos atender e nos ajudar a estar com Ele, porque até isso é Ele que faz de perfeito, tá bom, meninos? Acabamos as igrejas, semana que vem temos mais estudos, vamos mudar um pouquinho de assunto, tá bom? Fiquem bem, Deus abençoe. Domingo nós temos culto de manhã à noite, e amanhã à noite nós temos o estudo bíblico, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijo.